Sempre que nós entramos na presença de Deus, Deus tem algo novo preparado para nós, amém? Deus sempre está pronto a nos surpreender, porque a palavra diz que Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Deus sempre nos surpreende, e eu creio que nesta manhã Deus tem algo bom também preparado para mim e você na manhã de hoje. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 9. O título da mensagem de hoje é Fiquei cego para poder enxergar. Vamos falar da pior de todas as cegueiras que o homem pode ter, né? Vamos falar de como é necessário um encontro que mude, venha trazer mudança, impacto na nossa vida, para que a nossa visão possa ser aberta para poder enxergar a verdade, né? Que nessa manhã o Senhor possa falar ao nosso coração, não só a nós que estamos aqui, mas todos aqueles que nos acompanham na manhã de hoje através do trabalho de transmissão do culto, em nome de Jesus. Fiquei cego para poder enxergar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 9. Você encontrou? Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Ele se levantou, se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Nesse momento, Deus, colocamos a nossa vida em total dependência, mover e agir do teu Espírito Santo, para que não falemos nós, mas que o teu Espírito fale a cada um de nós, por tua palavra revelada na manhã de hoje. Abre, Senhor, o nosso entendimento, prepara nosso coração, descortina os nossos olhos, Senhor, para que possamos ouvir e entender a mensagem da manhã de hoje. Assim como Paulo, que teve aquele encontro, Senhor, de uma maneira tão extraordinária, que não só impactou, mas que trouxe mudança à vida daquele homem. Que esta manhã, Senhor, esta palavra, Senhor, não só pregada aqui, mas propagada através dos meios da internet, ela possa impactar a muitos corações e trazer esclarecimento, trazer mudança, transformação, que todos aqueles que como Paulo ainda estão vivendo, Senhor, ó Deus, com as suas vistas espirituais obscurecidas, que as escamas caiam na manhã de hoje e abram os seus entendimentos para que conheçam a verdade revelada na tua palavra. Move sobre nós, Espírito de Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Até então, Saulo de Tarso, conhecido, Saulo era um homem que, naquela época, desde sua juventude, ele acercou-se, ou seja, aproximou-se de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um homem respeitado na cidade, era um homem que trazia com ele uma boa referência. O avô de Gamaliel foi um dos fundadores das maiores escolas de pensamento do judaísmo. E Gamaliel, ele foi não só instruído, como também agora, ele tinha um grupo de jovens, aqueles jovens sedentos, aqueles jovens desejosos, aqueles jovens querendo aprender, obter sabedoria. E Paulo, ainda na época com o nome de Saulo de Tarso, ele foi um desses jovens que se acercou, se aproximou de Gamaliel e começou a receber de Gamaliel toda a instrução baseada na lei do judaísmo,
dos fariseus, e ele foi instruído em tudo aquilo que se compreende da lei judaica. Paulo foi aprendendo, foi conhecendo, foi obtendo experiência. Só que ao olharmos para a vida de Saulo de Tarso, nós percebemos que o que ele na verdade havia aprendido todo aquele tempo que ele esteve com Gamaliel, não foi a conhecer a Cristo, não foi a conhecer ao Senhor como ele dá-se a revelar nas suas escrituras. Paulo foi devidamente preparado para conhecer a letra, para conhecer a lei, para conhecer aquilo que ele obteve como ensinamento. Mas isso não trouxe para ele uma intimidade com Deus. Isso não trouxe para ele uma maior aproximação. Isso não trouxe para ele uma paz no seu interior. Paulo era um homem que vivia sempre em conflitos. A palavra do Senhor nos diz que, mesmo sendo conhecedor da lei, que diziam ele ser aquilo que havia sido deixado para o povo de Israel, Paulo, ele era um perseguidor do cristianismo. Ele perseguia os cristãos. E a Bíblia, no relato que nós lemos nessa manhã, mostra-nos que nesse exato momento ele estava de posse de cartas que lhe haviam dado os sacerdotes, autorizando a Paulo para que ele fosse e os cristãos que ele encontrasse em meio do caminho, ele tinha o poder, ele tinha a autoridade de prendê-los, lançá-los no cárcere, injuriá-los, né? Até mesmo em uma outra passagem, quando Estevão, diácono do Senhor, Estevão estava sendo apedrejado, e apedrejado foi até a morte, Paulo assistiu de camarote sem fazer nada para impedir. Paulo era um homem até então, podemos dizer no sentido geral da palavra, um religioso. Ele tinha recebido uma religião, e é muito diferente entre você ter uma religião e ter a Cristo. Isso muda completamente o cenário. Isso muda completamente a nossa maneira de ser, de ver, de enxergar as coisas. Você deve lembrar as imagens muito recentes dos dias em que nós passamos, a semana passada, de toda aquela correria, de toda aquela adoração, de toda aquela coisa que nós entendemos que o Senhor, lá no trono da sua glória, poder e majestade, ao olhar para algo semelhante, deve pensar, mas o que é que estão fazendo da minha palavra que deixou escrita por Moisés, lá no livro de Êxodo, que diz que somente ao seu Deus adorarás e a eles dará culto? O que é que o ser humano está fazendo? Isso é o que está acontecendo nos dias atuais. A cegueira espiritual do ser humano faz com que ele fique limitado e impedido de conhecer a glória de Deus, de conhecer a manifestação de Deus. Ele pode conhecer, quem sabe, um rito religioso, ele pode conhecer algumas rezas decoradas, ele pode conhecer algumas coisas que passaram para ele, mas ele ainda não teve um encontro real com o Senhor. E ao nós lembrarmos das imagens, aquela multidão de pessoas correndo de um lado para o outro, apavoradas, cada um queria tocar, cada um queria ver, cada um queria chegar mais perto. Nós vimos ali toda aquela movimentação tremenda em relação àquelas pessoas que chegaram a declarar que poderiam ser redimidas do seu pecado através daquela entidade religiosa, através daquele líder religioso, e não é verdade. A Bíblia diz que não há nenhum outro que possa perdoar os pecados do homem, senão Cristo Jesus o Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Queridos, não há em nenhum outro há salvação, senão em Jesus. Não há. E o mundo está sendo enganado. O mundo está dobrando-se, está deitando-se, está colocando-se diante desses doutores da lei, da letra, para levá-los a um caminho que não é o caminho onde Deus quer que andem. Não é o caminho em que Deus quer que eles percorram. Mas eles estão arrolados a essa situação. Eles estão envolvidos porque há muita coisa por detrás de tudo isso que está promovendo, que está patrocinando. Se você quiser hoje fazer um evento evangélico em qualquer lugar para pregar a palavra de Deus em sua total autenticidade, você não vai encontrar ajuda, você não vai encontrar apoio, não tem apoio de prefeitura, de governo, de ninguém, porque não interessa fazer o povo conhecer a verdade. Mas para o povo ser manuseado, para o povo ser ludibriado, enganado,
para o povo deixar de trás, ou seja, para trás, aquele movimento de manifestações que estavam fazendo para reivindicar os seus direitos mínimos e básicos. Eles trazem alguém influente para apaziguar as coisas, para jogar como que água naquele fogo que estava começando a acender e despertar as pessoas. Isso, querido, a gente entende isso com olhos espirituais, que isso não é nada mais do que... Tem um ditado que diz, não passa manteiga na cara do gato, né? Isso é mais ou menos a mesma coisa. Estão tentando tapar a visão do povo, estão tentando enganar a multidão, e as pessoas estão se deixando levar por isso. Paulo também era um desses, era um religioso, fariseu, conhecedor da lei, embora talvez nem, quem sabe, cumprisse toda a lei, porque a Bíblia é clara em dizer que pela lei ninguém consegue ser salvo, não há como, não há como. Mas Jesus veio para quê? Para manifestar ao homem a graça redentora, a salvação nele, somente nele. Jesus veio a dar-se na cruz do Calvário para que todo aquele que nele viesse crer fosse salvo, perdoado os seus pecados. A Bíblia diz que só Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados, porque Ele foi quem pagou o preço para isso. Amém? Ninguém mais o fez, Jesus o fez. Aleluia. E eles até falam, Gamaliel também falava, eles até falam em Deus, eles até falam em Jesus, mas não dão a Jesus a ênfase que Ele merece. Não o colocam na posição de honra que Ele tem que estar. Jesus é apenas alguém que veio fazer parte de um contexto. Não, Jesus não é alguém. Jesus é o Deus vivo e verdadeiro, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E não há outra história, essa é a verdade. Agora o que acontece é que a multidão, assim como Paulo, arrodilha-se, dobra-se, encurva-se diante da sabedoria de Gamaliel para ouvir os seus ensinamentos. E Paulo foi ensinado, doutrinado, preparado para ser isso, o que ele era, um perseguidor. Embora ele pensasse que amasse a Deus, embora ele pensasse que ele estava agradando a Deus, ele não estava fazendo a vontade do Senhor. E existem hoje, queridos, muitas pessoas que estão dentro desses movimentos, pensando que estão fazendo a vontade de Deus, pensando que estão agradando ao Senhor. Mas a Bíblia é clara. Eu não vou passar a mãozinha por cima para dizer a você, não tem problema, não tem problema. Tem problema sim, porque a Bíblia diz lá claramente, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança de homem, nem de animais, nem de vaso, nem de pedra, nem de madeira, nem de nada. A Bíblia diz que a Deus se adora em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus. Deus não precisa de intermediário. Jesus, a Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. E não há outro. O outro é sim o Espírito Santo que Ele deixou em nós. A Bíblia diz, e eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo que estará convosco todos os dias. Amém! O Espírito de Deus está comigo. E a Bíblia diz que é Ele quem me guia, é Ele quem me consola, e é Ele quem me revela a sua vontade. Aleluia! Eu não tenho por que adorar a qualquer outra coisa. Eu não tenho por que usar qualquer outro artefato para ser um intercessor diante de Deus por mim. Porque a Bíblia diz, tem olhos e não vê, tem nariz e não cheira, boca e não fala. Quem fala sou eu. E Deus vai ouvir a mim. Amém? Amém. Aleluia. E quando a gente vê tudo isso, a gente fica pensando, meu Deus, esse povo precisa acordar, esse povo precisa ter um encontro com o Senhor, como Paulo teve a caminho de Damasco, para que as escamas dos seus olhos caiam. E Paulo, por ter provado e experimentado isso, mas na frente ele declarou, porque se o nosso evangelho a elas não resplandece, é porque o inimigo ha posto sobre elas uma venda. Então, queridos,
a cegueira espiritual. É isso que nós estamos abordando nessa manhã. É preciso estar cego para poder enxergar. Paulo precisou ficar 3 dias sem visão para poder enxergar a verdade, para poder enxergar a Cristo. Aleluia! A visão de Paulo era uma visão boa no sentido normal, mas espiritualmente ele estava cego, ele estava enganado, ele estava num caminho errado. E quando ali naquele caminho de Damasco ele foi confrontado pelo Senhor, que diz a Bíblia que quando aquela luz brilhou na sua intensidade, Paulo caiu em terra, prostrou-se em terra, e aquela voz lhe perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele respondeu: mas Senhor, quem és tu? Eu sou o Jesus a quem tu persegues. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor mostrando a Paulo que ele estava no caminho errado, que ele estava fazendo as coisas que não eram para ser feitas daquela forma. Paulo precisou desse encontro. Pessoas como Paulo, com raízes profundas em ensinamentos errados que receberam, precisam ser confrontadas de uma maneira forte por Deus para conhecer a verdade. Paulo fica cego por 3 dias e recebe a vista de volta através da oração de Ananias para poder ver e enxergar a verdade. Muitas pessoas que durante anos a fios da sua vida foram ensinadas, doutrinadas, guiadas, preparadas, orientadas por líderes espirituais ou por pessoas influentes da família, elas vivem hoje uma cegueira espiritual. Elas vivem hoje com os seus olhos cheios das escamas que precisam ser removidas. E Paulo precisou perder a visão para enxergar a Cristo. E é isso que muitas das vezes é necessário nos dias de hoje, na vida de muitas pessoas, cair as escamas, para que a sua visão seja aberta pelo Senhor, para que o seu entendimento possa abrir diante do Senhor, para você conhecer a verdade. Capítulo 9 de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10 diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para lhe recuperar-se a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Paulo continuaria cego se não houvesse tido um encontro com Jesus em Damasco. Assim como, queridos, muitas pessoas, às vezes, hoje até aqui, só tiveram um encontro com a religião, só tiveram um encontro com a denominação, só tiveram um encontro com a liderança, só tiveram um encontro com um amigo ou uma família amiga, mas o que importa é ter um encontro real com o Senhor. Amém? Porque só há mudança quando se tem o encontro real com Cristo. Enquanto você não tiver um encontro real com Cristo, que venha trazer um impacto, que venha trazer uma mudança, que venha trazer uma reviravolta na sua vida, você ainda não se encontrou com Jesus. Porque quando há um encontro, há mudança. Olha Zaqueu, que subiu naquela árvore esperando por Jesus, e quando Jesus parou, Jesus disse: desce, porque hoje me convém estar na sua casa.
Quem sabe muitos poderiam ter ali dito naquela hora: mas Senhor, como é que o Senhor vai na casa desse homem? O Senhor não sabe que ele é um ladrão, um defraudador, um homem que faz as coisas erradas? Jesus foi e disse para Zaqueu: desce, porque hoje me convém estar na sua casa. E estando Jesus na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que aquele encontro mudou de uma tal maneira a vida daquele homem, que ele disse: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu prometo restituir 4 vezes mais. E quais foram as palavras de Jesus imediatamente a isso? Hoje houve salvação nessa casa. Amém! Porque Jesus conhecia Zaqueu e sabia em que ele era pegado. Jesus sabia que aquele homem, a partir daquele momento, estava sendo revirado, transformado. Jesus sabe quem é você. Aleluia! Amém. Não se maqueie, não se fantasie, não se vista de disfarce. Jesus conhece você. Amém? Amém. Aleluia! Jesus conhece-me. Ele sabe quem eu sou. Eu não preciso mentir. Eu não preciso disfarçar. Ele sabe quem eu sou. Aleluia! Glória a Deus. Meu querido, se enquanto não houver uma mudança desta maneira, como houve na vida de Paulo, como houve na vida de Zaqueu, como houve na vida de Pedro, como houve na vida de tantos outros, você ainda não teve um encontro real com o Senhor. Porque quando há um encontro, querido, você quer desprender-se de todas as coisas velhas que te atavam ao passado e quer viver as experiências novas que Deus tem para você. Amém? Aleluia! Quem ainda sente saudade do alho e da cebola do Egito, ainda não está totalmente convertido na presença do Senhor. Está em processo. Amém? Está em processo. Você está num processo. As escamas estão começando a cair. Você está começando a enxergar a verdade. Mas ainda há muito por percorrer. Amém? Ainda muito. A Bíblia diz que Paulo então perdeu a visão, ficou cego, literalmente. Antes ele estava cego só espiritualmente, agora ele estava cego também fisicamente. Perdeu a visão. Estava orando ao Senhor. Orando ao Senhor, mas aquele mesmo Deus que ele perseguia, mas agora ele conheceu o Senhor. Agora ele ouviu a voz do Senhor. Os homens que com ele estavam ficavam apavorados. Ouviam a voz falando com Paulo e não viam ninguém. Quem não está na mesma sintonia que você está, não entende o que Deus começa a fazer na sua vida. Amém? É por isso, querido, que você é criticado em casa, é criticado pela família. Bíblia, você agora é Bíblia, você agora é isso. Sou sim! E a Bíblia diz claramente: e não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder para todo aquele que crê. Amém? Aleluia! Eu não tenho por que me envergonhar de ser crente, de ser cristão, de ser servo de Deus. Não! Isso é honroso. Eu tenho que ter vergonha, sim, daquela vida anterior, que eu era pecador, que eu era um adúltero, que eu era um defraudador, que era uma pessoa que tinha maus conceitos, más atitudes. Esse tempo, sim, é que deve trazer para mim e você vergonha. Senhor, me envergonho de fazer aquelas coisas horrendas que eu fui capaz de fazer, que hoje eu fico pensando como é que eu pude fazer essas coisas. Aleluia, amém? Mas houve uma mudança, houve uma transformação. Paulo precisou disso. O nosso país precisa disso. Eu pensei que o México fosse o país número 1 em pessoas, da religião, mas não é, é o Brasil. Lamentavelmente ainda é o Brasil. As pessoas precisam ser impactadas, precisam ser despertadas, precisam ser acordadas. Precisa que as escamas dos seus olhos caiam. Aleluia. Olha, pastor, mas o senhor não se preocupa em falar todas essas coisas? Olha, tem uma multidão de pessoas que está acompanhando o senhor agora pela internet. Não! Eu não me preocupo, porque eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus me dá para fazer. Amém? Amém? Não me preocupo com isso. Que se você aceita, se não aceita, se você quer, se não quer, problema seu. Amém? Eu não estou nem aí para isso, Eu estou para transmitir aquilo que Deus me deu para dar para a igreja. Amém? Aleluia! E não vou passar a mãozinha na cabeça, não. É isso mesmo. Aleluia, glória a Deus. Após conhecer a verdade, desprezou tudo o que havia aprendido, os anos a fios dobrados ali na presença de Gamaliel, para poder agora ganhar Cristo. Olha como o impacto, ou seja, olha como o encontro traz mudança. Paulo passou uma grande parte da sua vida sendo instruído pelo aquele homem que era conhecido
uma celebridade, era o doutor da lei daquela época, era o bam, era o rei da cocada preta. Paulo passou anos a fio ouvindo os ensinamentos desse homem. Você sabe o que aconteceu? Quando ele então conheceu a verdade, o amor de Deus por ele, ele desprezou tudo o que havia aprendido para agora começar a ganhar de Cristo. Amém? Aleluia! Olha o que diz, não sou eu quem digo, ele mesmo escrevendo lá na frente aos Filipenses. Vamos lá, Filipenses capítulo 3. Olha como o encontro traz mudança. Filipenses capítulo 3, do versículo 4 em diante. Paulo depois escreve essas palavras, quando ele escreve a sua carta, a sua epístola aos Filipenses. Ele diz aqui no capítulo 3, a partir do versículo 4, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar ressurreição dentre os gentios. Amém? Paulo passou anos da sua vida ao lado de Gamaliel, aprendeu tudo isso, tinha uma história, ele tinha uma descendência. Ele não era um José das Bananas, não. Ele era alguém que tinha uma história, ele tinha um berço, ele tinha uma descendência. Ele diz aqui, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, isso era cumprir a lei, circuncidado. Ele diz assim, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, você quer mais? Era um cara totalmente enfronhado, era um cara totalmente envolvido, vivido em tudo isso. Mas ele disse que a partir daquele dia, caminho de Damasco, que ele encontrou com Jesus, a sua vida mudou. Amém? Você pode dizer para o seu irmão, a sua vida mudou a partir do momento que você encontrou Jesus. Amém? E se não mudou ainda, peça para que mude. Amém? Aleluia! Jesus em mim e você traz mudança, querido. Eu quero que você me aponte alguém que tenha tido um encontro real com Cristo, que tenha permanecido o mesmo. Não há. Todos que tiveram um encontro real, até Pedro, que foi o mais difícil. Jesus diz, Pedro, mas o dia em que você se converter, confirma isso aos seus irmãos. E houve um tempo em que ele realmente se converteu. E quando foi transformado totalmente pelo Senhor, a Bíblia diz que no seu primeiro sermão, mais de 3.000 almas se converteram. Amém? Aleluia! Aquele que é transformado faz grandes coisas na presença de Deus. Querido, Deus precisava mostrar a Paulo agora o quanto é padecer por amor a Ele. Amém? Não, porque esse também é um dos que eu escolhi para fazê-lo conhecer o quanto importa padecer por amor ao meu nome. E é verdade, andar com Cristo requer um preço. Jesus não enganou ninguém. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo, primeiramente se negue, tome em segundo lugar a sua cruz, e em terceiro, uma atitude de fé, siga-me. Amém? Querido, está pensando que é fácil? Não é fácil não, não é moleza não, é difícil, mas é possível. Amém? Porque Jesus mesmo afirmou isso, né? No mundo sereis perseguidos, maltratados, injuriados, mas bem-aventurados sois, se passares tudo isso por causa do meu nome, porque grande é o vosso galardão no céu. Amém? Você já viu alguém jogar pedra em árvore que não tem fruto? Eu nunca vi, só maluco, né? Só doido que joga pedra em árvore que não tem fruto. Agora, bota lá uma mangueira cheia de manguinha amarelinha,
a garotada cai de pedra em cima. Eu então adorava fazer isso. Eu acertava a manga, acertava a cabeça do outro lá em cima, que às vezes não sabia que ele estava no pé. Às vezes eu estava lá tirando manga na tiradeira. Aí daqui a pouco eu só escutei o berro. Tinha um colega lá em cima, lá no meio das folhas, lá, eu não vi, mandei uma pedrada na cabeça. Só escutei o berro, né? Então, vida que tem fruto, querido, recebe pedrada. É mesmo, pastor? E como é que eu vou fazer? Defenda-se com o escudo da fé, dos dardos inflamados e de tudo mais. As pedras que sobre mim me atiram, edificarei um altar para glorificar o Senhor. Amém? Essa é a melhor receita, querido. Aleluia! Não pega a pedra e arremessa de volta, não. Não, pega a pedra, bota lá, Senhor, é mais uma pedrinha no meu altar de adoração a Ti. Amém? Aleluia! Porque é difícil? Mas é possível. Amém? Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e vós também podeis vencer. Amém? Querido, não tem como escapar, não tem esse negócio. A carne é fraca sim, mas se ela estiver fraca. Mas como ela não fica fraca, pastor? Enchei-vos do Espírito, para que jamais satisfaça as concupiscências da vossa carne. Se você não alimenta o Espírito, a carne, claro, malandro, ela vai ficar forte, né? Ela vai te jogar no chão toda hora, né? Porque ela já é propensa a dia. A Bíblia não engana. A Bíblia não engana. O pendor da carne é para a morte. E não é aquela picanha que você come lá depois do culto, lá no Pradaria, não. É essa carne aqui, querido. É essa carne aqui que eu e você vivemos, é que nos arrasta, que tenta nos arrastar para o pecado, do qual Jesus já nos libertou dele. Mas ela não se rende. Amém? Ela não está pensando que ela se rende? O velho Carlos volta e meia, ele quer sair da sepultura. Camarada, você já morreu lá em 1986, quando eu entreguei minha vida ao Senhor. Amém? Mas ele de vez em quando quer voltar, cara. A carne, ela quer aflorar em qualquer momento. Mas como é que eu venço a carne? Estando cheio do Espírito. E como é que eu vou encher do Espírito? Alimentando da palavra, que diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Amém? Ouvir a pregação, ler a Bíblia, né? Ler livros que edifiquem, que acrescentem, que tragam mensagens que abençoem a sua vida, né? Como diz lá a palavra, renovação da vossa mente. Então eu tenho que selecionar aquilo que eu boto dentro da minha cabeça. Se eu boto coisas boas, os resultados serão bons. Do contrário, também é verdadeiro. Amém? Então, querido, essa luta, sabe quando ela vai acabar? Paulo diz isso muito claro. No dia em que aquilo que é corrupto se revestir daquilo que é incorruptível, então tragada foi a morte. Então a vitória se completa. E isso só vai acontecer, querido, quando Jesus vier na nuvem do céu para buscar a sua igreja. Se você já estiver lá debaixo dos 7 palmos, a trombeta vai tocar e você vai subir primeiro, você vai ressuscitar, porque é o que diz a Bíblia. Que não importa, ou aqui ou lá, eu vou com Jesus. Amém? Aleluia. Então se você estiver lá debaixo dos 7 palmos comendo grama pela raiz, quando a trombeta tocar, você vai ser o primeiro a levantar. Mas com esse corpinho aqui pecador, carnalzinho, não. A Bíblia diz com um corpo glorificado para habitar na presença do Senhor. Amém? Aí, querido, aí sim, aí o problema acabou. Se acabaram todos os seus problemas. Amém? Inventaram a tinta para pintar o cabelo branco. Então, não é assim? Então, enquanto isso não acontece, nós vamos estar num conflito, vamos estar numa luta, meu amigo. O pendor da carne querendo te arrastar para cá, o espírito querendo te levar para o caminho certo. Aí você já viu aquela ilustração do desenho animado? Aquele bichinho, todo vermelhinho, aquele chefinho, aquela lancinha, e fica do lado assim, vem cá, faz isso. Aí o anjinho do outro lado, não, isso não é bom. E fica aqui, você fica assim, eu vou para onde? Sabe quem vai decidir esse momento? O lado que estiver mais forte. Se você estiver mais forte no espírito, você vai repreender aquela vozinha maligna que quer levar você para o pecado. Mas do contrário também é verdade. Sabe uma coisa? Eu vou ceder porque não tem problema. Todo mundo erra, não é verdade? Como diz aquela música, né? Mas a Bíblia diz que ainda que eu erre, eu peque, ainda que não deva, mas eu tenho um advogado ao meu favor, Jesus Cristo Senhor. Amém? Agora isso não é um aval para viver pecando. Pelo contrário, a Bíblia diz, não useis
da liberdade com a qual Cristo já vos libertou, para volver e dar ocasião à carne. Amém? Eu gosto de esclarecer, porque tem gente, opa pastor, então eu vou pegar esse gancho aí e já vou aprontar uma hoje à tarde. Vai aprontar nada! Você vai para os pés do Senhor para crucificar um pouco mais essa carne aí, amém? E encher do Espírito. Então Paulo, querido, ele precisou desse encontro. Existem hoje muitas pessoas que precisam estar cegas para poder enxergar. Elas estão cegas espiritualmente, elas estão cegas com relação à verdade, com relação ao ensinamento. Estão como Paulo, achando que estão fazendo a coisa direita, mas não estão, né? Então é preciso um encontro que mude tudo isso. Paulo agora, como conhecedor da verdade, orienta a outros judeus contemporâneos que eles deveriam não adotar as tradições humanas, e sim passarem a seguir a Jesus. Amém? Ele agora já vem com uma outra mensagem. Ele que foi um defensor do farisaísmo, ele que foi um homem instruído por Gamaliel, ele que até quando estava sendo levado preso e queriam, executar justiça contra ele, ele usou o nome até de Gamaliel para se livrar, porque Gamaliel era uma pessoa respeitada, influente e muito conhecida na cidade. E quando ele disse que ele foi aluno de Gamaliel, todo mundo, opa, tiraram a mão de cima dele, né? Então, querido, Paulo agora, transformado, com uma outra visão, uma outra mensagem, ele agora vem combatendo aquilo que ele havia crido durante muitos anos. E é isso que a Bíblia diz, que agora eu e você em Cristo Jesus temos que ser aqueles que se levantem para trazer a consciência àqueles que ainda estão em caminhos errôneos. E Paulo faz isso. Vai em Romanos, capa comigo lá, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. A partir do versículo 1, olha o que Paulo está dizendo aqui, Romanos capítulo 10. Romanos 10, capítulo 10, versículo 1. Paulo diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha, presta atenção. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, a salvação não por obras, não se sujeitaram ao que vem de Deus, que é Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Então Paulo aqui, agora ele levanta com uma nova mensagem. Ele agora conhecedor da verdade, ele agora, com aquela intimidade que ele tinha com Deus, ele volta e vai falar àqueles que estão enganados, como ele também um dia foi. E ele volta com essa mensagem, dizendo, olha, ele diz assim, ó: porquanto desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, Cristo é a justiça de Deus manifesta para a remissão do pecado do homem. E enquanto o homem não aceitar e não reconhecer isso, ele não pode ser justificado por ele mesmo. Ele não pode ser justificado por suas boas obras. Ele não pode ser justificado por qualquer uma outra pessoa, que ela não tem poder para isso. Ela é pecador igual a você. Amém? A Bíblia diz lá: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Então Paulo segue o seu discurso dizendo: e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus.
E quem vem de Deus? Quem foi que veio de Deus? Cristo veio de Deus. Amém? Jesus foi quem Deus enviou para a salvação de todo aquele que crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele diz aqui, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus. Paulo podia ver nele como ele também procedia. Ele achava que estava fazendo o que era certo. E ele dizia assim, olha, eu vejo neles que eles têm um certo zelo. Eles têm um zelo. Eles têm um certo amor, eles têm um certo carinho, eles têm um certo temor. Porém, não com entendimento. Você pensa que a pessoa que faz muitas coisas não faz com fé? Faz. Ela faz com fé. Ela faz com coração grato. Ela faz com esperança de receber. Mas isso não é o que pode trazer para ela a sua redenção, a sua justificação. Porque não há nenhum que possa trazer remissão aos nossos pecados, senão Jesus. Eu preciso aceitar a Cristo como meu Salvador pessoal. É isso, querido. Toda a mensagem do Evangelho se resume a isso. Eu preciso aceitar a Cristo como meu Salvador pessoal. Amém? E enquanto eu não fizer isso, eu posso ser bonzinho, eu posso ser um bom camarada, eu posso fazer obra social, eu posso ajudar os pobres. Isso tudo é obrigação. Você faz porque você tem que fazer mesmo, né? Amai ao teu próximo como a ti mesmo, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Você não está fazendo nada demais, né? Agora, para o critério salvação, vida eterna, só Jesus é o Senhor para salvar. Amém? Não há outro. Não há outro. Não há outro, né? Então não adianta, né? Não adianta. Você pode fazer de bom coração. Deus está olhando que você, como Paulo não está dizendo, ó, e eles têm zelo, mas não tem entendimento, como Paulo. Ele achava que estava tudo certo, ele achava que estava fazendo o correto, ele achava que o que estava certo é o que ele havia aprendido, o que estava errado é o que eles estavam dizendo, né, no cristianismo, e tornou-se um opositor. Mas o encontro com o Senhor trouxe a Paulo o esclarecimento. Que Deus tenha misericórdia e que as escamas dos olhos dessa multidão de pessoas que se alvoraçou por esses dias, correndo de um lado para o outro, exaltando mais a criatura do que o Criador, amém? Possa cair em qualquer momento. E essas pessoas como Paulo possam enxergar a luz de Cristo através da salvação nele. Adorando mais a criatura do que o Criador, Jesus. Mas o cara é bom camarada, é simpático, é carismático, mas não é aquele que tem o poder para justificar os seus pecados. Eu cheguei a ouvir isso numa emissora de grande influência no meio de comunicação, e uma apresentadora de um programa de grande influência e que muitas pessoas assistem, e ela falou exatamente isso. Puxa, que coisa boa ter a remissão de todos os pecados por uma santidade, né? Onde? Quando? Ele tem poder para isso? Não tem, querido. Não tem. Lamentavelmente, digo a você, não tem. Só Cristo pode perdoar os nossos pecados. Nenhum outro, querido. Ah, pastor, eu não gosto do senhor. Continue não gostando. Entra na fila. Entra na fila. Eu tenho um monte já que não gosta, você vai ser mais um. Entra na fila. A fila é grande. Olha, a fila é grande, hein? Pastor, eu não gosto do senhor, o senhor é muito radical. Entra na fila. Entra na fila. Amém? Não estou preocupado com isso, querido. Amém? O que eu quero é, sabe o quê? Quando eu sair daqui, bater aquele rango gostoso, deitar minha cabecinha no travesseiro e dormir em paz, como Davi diz. Deite e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Amém? Consciência tranquila, querido. Você sabe o que é isso? Tem muita gente aí que está com muito dinheiro, muita propriedade, muita fama, muito isso, muito aquilo, mas não tem a paz que eu e você temos. Fica igual um zumbi rondando por dentro da casa, e quando dorme tem que ser dopado de um monte de remédio, não é verdade? Não tem paz, né? Não tem paz. Mas eu e você temos a paz, porque o Senhor diz: e eis que eu vos dou a minha paz. Amém? Aleluia, querido. Você é milionário e não sabe. Aleluia. Você é milionário e não sabe. A Bíblia diz que você pensa que você é um João ninguém? Que nada. A Bíblia define eu e você, sabe como? Embaixadores do reino celestial.
Embaixadores do reino de Deus. Você está pensando que isso é pouca coisa? Isso é mais do que o título de presidente. Ser embaixador do reino de Deus, embaixador de um reino que subsiste. Amém? Porque todos os outros reinos da terra um dia vão acabar. Está pensando que vai ficar de pé? Não, vai acabar. Mas o reino de Deus, esse subsiste para todo sempre. E você é parte dele, querido. Amém? Por isso tem gente a ver assim, eu não gosto de dormir porque enquanto eu durmo eu perco tempo. Eu vou viver uma vida eterna preocupado com o tempo? Eu vou viver eternamente, por isso eu não tenho problema com esse negócio de dormir. Você viu gente que pensa assim, eu não gosto de dormir de dia porque senão eu perco tempo de fazer muitas coisas. Eu vou ter todo o tempo que eu preciso. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Vou ter um tempo, uma vida eterna. Jesus. Mas isso chega quando você tem essa visão de Deus, querido. Enquanto não, a gente dá uma tropeção. Para a gente finalizar, porque a hora já está avançada, eu falo demais, eu sei disso. O meu maior problema é gravar um vídeo de 2 minutos, para botar na internet lá. É um problema, Às vezes eu tenho que apagar o vídeo e voltar de novo, porque eu já estourei o tempo, Agora, com a visão espiritual renovada, através do conhecimento da verdade, Paulo diz aos romanos que a justificação é por meio de um só saber, Jesus Cristo. É o último texto que eu quero ler com você na manhã de hoje, lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, onde agora Paulo, conhecedor da verdade, ele diz aos romanos que justificação só em um a saber, por meio de Cristo. Capítulo 13, versículo 36 a 39, e com isso a gente vai fechar o pacote, encerrar na manhã de hoje. 36, Atos 13, 36 diz assim: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Amém? Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, esse que agora vos anuncio é aquele que tem o poder para vos justificar, aleluia, de tudo e de todas as coisas que a própria lei não podia fazer. E ele mesmo está dizendo, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia, ou seja, se vos está anunciando, remissão de pecados por intermédio deste. E a quem Paulo está se referindo? A Cristo, que mesmo havendo sido morto, ressuscitou e vive eternamente para a glória do Deus Pai. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, Davi teve o seu tempo, viveu o seu momento, fez a vontade de Deus, mas também morreu e ficou guardadinho lá, e lá está esperando, Mas Cristo não. Ao terceiro dia, aquelas mulheres todas bem intencionadas prepararam as suas essências e foram ao túmulo. E quando chegaram lá, o túmulo estava aberto, ficaram elas apavoradas com aquela cena, e o anjo do Senhor que lá estava disse para elas o seguinte: por que buscais aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui. Mas ide e dizei ao discípulo que ele os encontrará em Galiléia. Amém? Então elas saíram dali e foram para aquela mensagem. E quando chegaram lá e disseram para os discípulos, Tomé disse, eu não acredito nisso. Mas ele não viu tudo isso o tempo todo? Eu só vou crer quando eu ver a marca do clavo na mão, não é verdade? E alguém, quem sabe, não tenha pensado, essa mulher fala demais. Elas devem ter comido uma comida pesada, viram coisa que não, estão dizendo coisa que não viram, Não acreditaram, E daqui a pouco Jesus aparece no meio dos discípulos e apresenta a Tomé a mão e diz, aqui Tomé a mão. Entende? Então, Deus é o Senhor único e verdadeiro. Que neste dia, que nesta manhã, que esta palavra possa descortinar
os olhos espirituais de muitas pessoas, que lamentavelmente estão sendo levadas, estão sendo induzidas, estão sendo enganadas, estão sendo levadas por uma pessoa carismática, né, agradável, simples, que traz uma mensagem, mas que não é a verdadeira mensagem do Evangelho que salva, que tem o poder para salvar, porque o poder para salvar só em Cristo. Amém? E para que eu seja salvo nele, eu tenho que reconhecer e aceitar a Ele como meu Salvador pessoal. Amém? Então vamos orar nesta manhã. Você vai orar comigo. Deus já tem feito você entender a verdade. Deus já tem feito você ser alguém hoje transformado e polido por obra do Espírito Santo. Mas eu sei que você